Imagina o seguinte: você comprou uma passagem aérea, planejou a viagem, chegou ao aeroporto com sua família, incluindo seu filho de 9 anos, e aí te avisam: o voo vai atrasar mais de 6 horas. Tudo bem, você pensa, essas coisas acontecem. Mas aí vem o pior. É de noite, você espera, 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 chega ao destino de madrugada, sem hotel, sem assistência, sem transporte disponível. Você e uma criança sozinhos, num aeroporto às 3 da manhã. Essa não é uma história inventada. Isso aconteceu de verdade. A família foi à justiça e o Tribunal do Rio de Janeiro deu uma decisão que todo passageiro deveria conhecer. Fica comigo até o final. Esse vídeo pode mudar a forma como você enxerga os seus direitos quando viaja. Olá, eu sou o Éder, advogado, e aqui no meu canal eu explico situações no dia a dia, sem juridiquês e sem enrolação. Hoje eu vou te contar um caso real, analisado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que envolve atraso de voo, falta de assistência e uma criança de 9 anos. Bora lá? Vou te contar o que aconteceu. Uma família comprou as passagens para um voo nacional. No dia da viagem, tudo certo, até chegarem no aeroporto. Antes da decolagem, a companhia aérea avisou: o avião precisava de manutenção não programada. Foi um problema técnico identificado minutos antes do embarque. O resultado? Mais de 6 horas de atraso. Mas o problema não foi só o tempo de espera. A empresa não ofereceu hospedagem para a família aguardar num lugar confortável. Eles ficaram no próprio aeroporto durante a noite toda. E quando chegaram no destino, de madrugada, não havia transporte disponível para eles saírem do aeroporto. E um dos passageiros era uma criança de apenas 9 anos. Essa família não aceitou e procurou a justiça. E o juiz condenou a companhia aérea a pagar R$ 8.000 pelo passageiro a título de dano moral. Mas a empresa recorreu ao tribunal. Eles queriam que a decisão fosse revertida ou o valor do dano moral fosse reduzido. O tribunal manteve tudo e a decisão foi unânime. Antes de falar o que o tribunal decidiu, eu preciso te explicar o que a empresa aérea alegou em sua defesa. A empresa diz basicamente o seguinte: o atraso aconteceu por manutenção de segurança. Isso foi imprevisível e fora do nosso controle. Não podemos ser responsabilizados por algo que não causamos de propósito. No direito, existe um conceito chamado caso fortuito ou força maior. É quando algo realmente imprevisível e inevitável acontece e justifica que a empresa não seja responsabilizada. Pensa numa tempestade que fecha o aeroporto, por exemplo. A empresa tentou enquadrar manutenção técnica nessa categoria. O tribunal não aceitou. E a lógica é simples. Problema técnico num avião não é algo extraordinário para uma companhia de aviação. É exatamente o tipo de coisa que pode acontecer e que a empresa tem que estar preparada para lidar. No direito, chamamos isso de fortuito interno. Em palavras simples, é um risco que faz parte do próprio negócio. E esse tipo de risco não exclui a responsabilidade da empresa. Pensa assim: você contrata um encanador e o cano que ele usa quebra durante o serviço. Ele não pode dizer: o cano quebrou sozinho, não foi culpa minha. Quebra de cano é um risco da atividade de encanamento. Agora eu vou te explicar o que a lei diz de forma bem simples. Existe no Brasil uma lei chamada Código de Defesa do Consumidor, o CDC. Essa lei foi criada justamente para proteger quem contrata serviços. E o CDC diz o seguinte sobre empresas prestadoras de serviços: elas respondem pelos danos que causam independentemente de culpa. Isso significa que não precisa provar que a empresa quis te prejudicar. Não precisa nem provar descuido. Basta demonstrar que o serviço falhou e que você sofreu um dano real. No caso aqui, o serviço falhou. O voo atrasou mais de 6 horas e a empresa não deu assistência. E o dano foi real. A família ficou desamparada no aeroporto de madrugada, sem assistência, sem qualquer tipo de auxílio da companhia aérea. E para piorar a situação, com uma criança de apenas 9 anos. Aqui vale a pena parar e explicar o que é dano moral, porque muita gente ainda confunde isso. Dano moral não é qualquer chateação. Perder um ônibus, esperar numa fila demorada, ter um dia ruim, isso é aborrecimento. Não dá direito à indenização. Dano moral é quando a situação ultrapassa isso. Quando ela causa angústia, sofrimento, aflição, algo que interfere de verdade em seu bem-estar e na sua rotina. O tribunal foi direto. Ficar mais de 6 horas num aeroporto de madrugada, sem hotel, com uma criança de 9 anos e chegar ao destino e não conseguir transporte, isso não é mero aborrecimento. Isso é dano moral e ele foi indenizável. Então, o que a decisão ensina para você na prática? Ponto 1. Guarde tudo. Comprovantes de passagem,
print de mensagens da companhia aérea e qualquer comunicado que você receber sobre o atraso. Documentação é tudo. Ponto 2. A falta de assistência agrava tudo. Se a empresa não te oferecer hotel, refeição ou transporte durante um longo atraso, isso conta. E muito. Ponto 3. Crianças e idosos pesam na análise. A decisão deixou claro que a presença de uma criança de 9 anos foi um fator considerado pelo tribunal. Vulnerabilidade importa. E o ponto 4. Atraso acima de 6 horas tem relevância jurídica maior. A ANAC, que é o órgão que regula a aviação no Brasil, também prevê obrigações específicas da empresa a partir de certos patamares de atraso. Mas antes de você sair pensando, meu caso é igual, então eu vou ganhar também. Preciso ser honesto. Cada caso é único. O resultado de um processo depende de provas que você tem, do tempo exato de atraso, do que a empresa ofereceu ou deixou de oferecer, do que foi documentado, das circunstâncias específicas da sua situação. Essa decisão mostra que o judiciário reconhece esse tipo de situação como passível de indenização, mas ela não é garantia automática de resultado para os outros casos. O que ela é? Ela é um norte, uma referência, uma informação importante para você saber que seus direitos existem. Se você passou por uma situação parecida, o primeiro passo é simples. Organize seus documentos, registre tudo o que aconteceu e procure orientação jurídica para entender se o seu caso específico tem básica jurídica para uma ação. Conhecer os seus direitos é o primeiro passo. Exercê-los com a orientação certa é o segundo. E esse canal existe exatamente para isso, para que você chegue numa consulta jurídica já sabendo o básico, já entendendo o que está em jogo e já com as perguntas certas para fazer. Se esse conteúdo foi útil para você, deixa o like. Isso ajuda muito o canal a chegar a mais pessoas que precisam saber dessa informação. Se você já passou por uma situação de atraso de voo ou tem alguma dúvida sobre os direitos do passageiro, comenta aqui embaixo. Eu adoro ler e responder. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Toda semana tem conteúdo sobre direitos do consumidor e de situações do dia a dia que a maioria das pessoas não sabem como resolver. E compartilha com alguém que viaja bastante. Pode ser exatamente o que ela precisa saber antes da próxima viagem. Até o próximo vídeo.